Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu quero mostrar para você como amortizar as parcelas do seu financiamento usando o FGTS. Ou seja, você vai pagar em menos de 30 anos o seu financiamento imobiliário e garantir aí uma paz financeira e também a construção de um patrimônio sólido e duradouro. Tá bom? Então, antes de mostrar para você na prática, eu quero apresentar aqui algumas regras. E aí você vai ver que elas se repetem ao longo aí do vídeo. Mas não se preocupe, você viu esse vídeo, já aplica e você vai ver que ele vai ter um resultado prático aí na sua vida, tá? Informações importantes. Primeiro que esse vídeo ele é destinado principalmente a quem tem um financiamento imobiliário na Caixa Econômica Federal, porque nós vamos usar aí os aplicativos da Caixa, tá? Ah, Patrick, mas o meu é no Santander, no Banco do Brasil, é no Itaú. Aí não é esse vídeo, apesar do processo ser parecido, mas aí você tem que entender as regras do seu banco, tá? Mas se você tem um contrato aí na Caixa Econômica, então esse vídeo é para você. Outro detalhe importante e que não posso deixar de falar é que o FGTS ele é um fundo que todo trabalhador CLT tem. E aí todo mês é depositado um saldo ali no FGTS. Mas o que acontece? O rendimento do saldo do FGTS ele é muito baixo, então vale mais a pena usar ele para amortizar as parcelas do seu financiamento imobiliário do que deixar o dinheiro lá parado. Sem contar que você não consegue tirar o saldo do FGTS a qualquer momento. Você precisa de condições específicas para poder fazer o saque, né? Então, geralmente quando alguém é demitido, ou então quando o governo abre alguma janela ali de alguma coisa específica, né? Uma oportunidade específica e acaba liberando. Mas em condições normais, o FGTS ele só é liberado aí principalmente para a quitação da casa própria, tá bom? E aí, detalhe interessante também é que você só pode usar esse recurso de 2 em 2 anos. Então, vale a pena aí você estar sempre atento a esse prazo para que você consiga aí pagar, em vez de 30, pagar em 20 a 15 anos aí o seu financiamento, tá bom? Então, vou mostrar aqui na prática para vocês, vocês vão observar que vai aparecer um vídeo aqui na tela e aí vocês vão poder ver como que é, tá bom? Para você consultar o saldo do FGTS, aí você tem que baixar o aplicativo do FGTS, tá? Não tem como ser diferente disso. Agora, para fazer o uso dele, nós vamos usar um aplicativo chamado Habitação Caixa, tá? Então você pode olhar aí na sua Apple Store ou no Google Play, você vai ver que esse aplicativo está aí. Então, como você vai ver no vídeo que vai aparecer aqui, né? Eu acredito que seja aqui, vai estar lá assim, o habitação. Aí quando você entrar no aplicativo, ele vai mostrar para você o contrato e o endereço da onde está o seu financiamento, né? O seu imóvel. E aí você clicar em informações e quando colocar em mais informações, ele vai mostrar ali para você os imóveis que você tem e o que você precisa fazer, tá? E aí, beleza. Eu cliquei em mais informações, ele foi lá, mostrou o contrato para mim. Nesse caso aqui, você pode observar que não tem parcela em atraso, então se tiver parcela em atraso, é bom que você faça a quitação. E aí ele vai mostrar também o saldo devedor e a quantidade de meses restantes, ou seja, a quantidade que falta para eu terminar o financiamento. E aqui eu trouxe o meu próprio financiamento, tá? Então você vai ver que aqui é um caso real mesmo. Então, no meu caso, eu tenho um saldo devedor de 135 mil aproximadamente, né? E eu financiei em 360 meses com a taxa de juros de 7%. Então, veja que o FGTS ele rende 4% ao ano, sendo que o meu juros é de 7%. Então, vale a pena eu reduzir essa quantidade de juros que eu pago para poder pagar em menos tempo. Detalhe que, quando eu financiei, era 128 mil saldo devedor. Então, eu já paguei 5 anos e em vez de reduzir o saldo devedor, ele fez aumentar, porque tem as correções. E porque nos anos iniciais eu pago mais juros do que propriamente o valor do principal, tá? E aí, caminhando, nós temos ali, ó, pague com FGTS. Então, eu vou clicar em pague com FGTS. Quando eu clicar em pague com FGTS, ele vai mostrar para mim o saldo que eu tenho dentro do FGTS e aí como que eu posso fazer isso. Aí ele vai estar lá assim, ó, amortizar, liquidar, pagar parte da prestação, extrato de solicitações. Eu vou selecionar amortizar
porque é o que me interessa. Quando eu clicar em amortizar, ele vai falar utilize o FGTS para reduzir prazo ou a prestação. E aí que ele vai falar o que eu já tinha falado no começo do vídeo, né? Use o saldo das suas contas do FGTS para amortizar o saldo devedor do seu contrato, reduzindo as parcelas restantes ou o valor das prestações. E aí ele fala também, né? Cada titular poderá amortizar utilizando o FGTS a cada 24 meses. Esse ponto ele é interessante porque se você é casado, você vai poder usar a sua conta e a conta da sua esposa, né? Ou vice-versa. Mas a cada 24 meses vocês podem usar as contas do FGTS para poder fazer essa amortização. Tá bom? E aí eu quero fazer um ponto aqui que é o seguinte. Provavelmente, se for a primeira vez que você vai abater o seu saldo devedor, você vai ter que ir até a agência da Caixa Econômica. Não vai ter como fugir disso. Mas aí nas próximas você vai fazer tudo aqui pelo aplicativo. Se você já conseguir fazer pelo aplicativo, ótimo, maravilhoso. Você faz isso da sua própria casa. Mas se não, aí você vai ter que sim ir lá até uma agência da Caixa, tá bom? Beleza, agora ele mostrou para mim a simulação da amortização. Ele começa com a simulação primeiro. Então veja que ele pega o saldo que eu tenho disponível no FGTS. E aqui, quando eu falo isso, é importante você entender o seguinte. Recentemente nós tivemos uma mudança no FGTS, onde você podia fazer empréstimo usando o saldo do FGTS. Então, se você fez isso, ou se você optou pelo saque aniversário, então você tem aí um dinheiro preso, né? E aí fica mais difícil de tirar. Mas, à medida que você vai recebendo o FGTS ao longo do tempo, esse valor ele vai aumentando, né? Então, pode ser que daqui 12 meses você tenha mais do que tenha hoje. Então, no caso aqui, eu tenho 2.198 e eu vou usar o valor total, que ele pergunta, quanto você gostaria de amortizar? Então, como eu vou usar só de 2 em 2 anos, eu uso o valor total. E depois vai perguntar, qual o tipo de amortização? Prazo ou prestação? E aí eu vou optar pelo prazo, porque se eu quero pagar em menos de 30 anos, então eu tenho que optar pelo prazo. Se eu optasse pela prestação, o que ia acontecer? A minha parcela ela ia reduzindo. E ela vai se reduzindo quando eu também escolho prestação, até chegar no valor bem baixo também. E aí, depois disso, ele vai mostrar para mim o resultado da simulação. Então, veja que no meu caso, o prazo sai de 299 e vai para 287. Ou seja, eu consigo fazer o abatimento de 12 parcelas. Ou seja, eu ganho um ano a menos. Então, se antes eu ia pagar em 30, agora eu pago em 29. Mas veja que eu vou fazendo isso ao longo dos anos, eu vou pagar no mínimo em 20 anos. Tá? E aí ele vai mostrar como que era antes, como que é a situação atual. E aí ele vai pedir mais informações. E aí, a partir de agora, é só confirmar, né? Aqui nesse caso, você precisa colocar não, se você não tiver outro imóvel além do seu, tá? Porque ele vai perguntar isso para você. Eu coloco não, porque eu só tenho um imóvel. E aí, depois de colocar não, ele vai perguntar o meu estado civil. No meu caso, eu sou casado, e ele já pergunta o regime de partilha de bens, né? E aí, a data de casamento, aí eu coloco também. Beleza, preenchi aí o estado onde o imóvel está situado, né, onde é a minha residência, no meu caso é Goiás, Goiânia. Aí eu coloco aqui também, e aí você vai colocar o município que você mora, né? Não vai colocar Goiás, Goiânia aí, senão vai dar errado. Importante frisar isso, porque tem gente que fala, depois que colocaram contém ovo na embalagem do ovo, aí aqui eu coloco a empresa, a ocupação que eu tenho, e aí no caso aqui eu coloco a ocupação, o nome da empresa e o estado onde é o meu trabalho, tá? E aí, beleza, eu coloquei o estado, o município. Depois que eu preencher essas informações, ele vai falar para mim o seguinte. O meu caso, o que acontece? Eu tenho 2 PIS. E aí eu já fui na agência da Caixa, eles não identificaram esses 2 PIS que está dando aqui no aplicativo. O que eu vou ter que fazer agora? Vou ter que voltar lá e levar os documentos tudinho para poder organizar essa situação. Mas fica tranquilo, provavelmente o seu vai dar certo, tá? E aí, se não tiver esse erro aqui do PIS, você vai simplesmente falar, aceita essas condições e quero aprovar. E aí você vai aprovar o jeito que ele mostrou ali a simulação para você, se estiver de acordo com o que você imagina, tá bom? Então, o objetivo desse vídeo era mostrar para você que é possível pagar um financiamento imobiliário em menos de 30 anos, principalmente se você for trabalhador CLT. Aí você vai dizer assim, Patrick, mas eu não sou trabalhador CLT, como que eu faço? Você vai fazer o seguinte, você vai simplesmente ter que usar um dinheiro adicional. Então, se você é funcionário público, você tem que pegar o 13º para poder fazer o pagamento aí do seu financiamento, fazer as amortizações, né? Se você é autônomo, quando entrar uma reserva adicional, você pode fazer. E aí o processo é semelhante. Em vez de usar o saldo do FGTS, você simplesmente vai lá e faz a amortização
e escolhe a quantidade que você quer amortizar, tá bom? Então, espero que esse vídeo tenha ajudado você de alguma forma, para você aí aliviar o seu bolso ou para você construir patrimônio de forma mais rápida. Saiba que esse canal ele é voltado para ajudar todos nós, né, na jornada financeira. Eu falo isso porque muitas das vezes a gente não conversa tanto sobre dinheiro, a gente não se sente confiante para conversar sobre isso. E até é estranho a gente falar com estranhos sobre isso, mas é porque a gente se sente mais à vontade, é onde não nos sentimos julgados, né? Então, essa é uma excelente oportunidade aí para você que quer pagar menos ou em menos tempo o seu financiamento imobiliário, ficar sossegado com suas finanças e até mesmo pensar em novas oportunidades. Já que você não vai ter mais essa dívida, você pode aí pensar em outras oportunidades, tá bom? Então, esse foi o vídeo mostrando como que você pode reduzir o seu financiamento imobiliário para pagar em menos de 30 anos. E se você gostou desse vídeo, compartilha ele com pessoas que têm um financiamento e querem reduzir também. E deixa aqui nos seus comentários se ficou alguma dúvida, se ficou alguma pergunta que eu não respondi, mas espero ter sido prático ou suficiente, tá bom? E não esqueça, juntos vamos fazer desse Brasil uma nação investidora. Então, um abraço e até o próximo vídeo.